Muito bem, pessoal. Estou retornando aqui para a parte 2 da nossa aula. Só queria dar um lembrete para vocês antes. Eu vou demorar depois, que eu espero todo mundo entrar. A gente entrando ainda. Eu estava falando com vocês sobre a fome, né, na hora que caiu a ligação, né? Então, a fome, ela tem um mecanismo... Vou ter que desligar aqui, ó, o áudio. Um minutinho. Gente, desativei o áudio de vocês, tá? Professora. Quem precisa falar tem que ligar o áudio. Diga quem estava falando. É Alexandre, está me ouvindo bem? Oi, Alexandre. Sim. Bom, antes da senhora começar, eu quero fazer algumas ponderações. Ótimo. Eu lembro que a senhora pediu até para policiar quanto você falasse um pouco rápido, né? Para que até a sua fonoaudióloga havia pedido para isso, né? Nós estamos Sim. auxiliando ela. Bom, realmente está muito difícil conseguir ter uma relação entre aquilo que você explica, daquilo que você demonstra e da velocidade com que você expõe essas questões. Porque, assim, nós entendemos que todo o conteúdo é muito extenso, todo o conteúdo é muito complexo. No entanto, se for para passar ele com rapidez, a gente vai ficar muito mais confuso do que resolvido sobre essa questão. Está bem difícil. Muitos outros alunos estão nos falando, eu estou falando como um dos representantes de sala, desta dificuldade de buscar esse entendimento sobre aquilo que a senhora bem explica e quanto aquilo que nós conseguimos acompanhar. O seu raciocínio é muito rápido em função da nossa necessidade do volume de matéria. Isso está bastante complicado. Na outra aula, a gente está lutando, né, com essas mudanças todas, é tudo muito entendível, aceitável em alguns pontos, mas a outra aula já foi complicado, a gente conversou a respeito disso, e se não tiver uma adequação disso, não vai conseguir fazer com que a gente acompanhe esse raciocínio e tenha o entendimento da matéria. E uma das sugestões seria, se possível, de repente, como a senhora falou agora, passou sobre a condição do cérebro, né? Eu vou passar o cérebro porque não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Tudo bem, então vamos elencar alguns tópicos. E aí, começa a aula, nós já sabemos os tópicos que serão abordados. Se porventura nós percebermos que há algum desvio sobre esse tópico, a gente informa. Olha, professor, você está fugindo do tópico aqui, vamos voltar lá, porque senão vai ficar bastante complicado. Tá ótimo. Obrigado pelo feedback mais uma vez, Alexandre. A aula de hoje, depois que eu comecei a explicar de forma mais lenta, né, que a própria aluna Alexandra já trouxe esse ponto, vocês acham que melhorou ou continuou do mesmo jeito? Só para eu saber, então, se é isso que eu posso fazer para melhorar ou se tem alguma outra coisa, seguindo a Para sua mim, sugestão continuou do mesmo também. jeito, Continua porque... difícil? Continua do mesmo jeito, Professora, porque mesmo depois da colocação da Alessandra, muitos outros alunos também buscaram, ou melhor, perceberam-se na mesma condição que a dela. E isso fica bem difícil para nós. Acho que, se eu não me engano, acho que a Nicole, que voltou da reunião dos professores, acho que ela tem algo para dizer aí. Só um minuto. não sou eu, não. É alguém. Sou eu, Gabriela. Sou eu. Eu tô falando, professora, deu uma melhorada sim, teve uma melhora, mas ainda assim tá um pouquinho rápido. Aí, se for possível, né, de dar uma diminuída, não tipo, toda essa diminuída, só falar um pouquinho mais devagar, porque dá para acompanhar, mas tem gente que ainda tem dificuldade. É isso, obrigada. Professora, eu sou o Leonardo. É que, na verdade, quando ela fez a solicitação, você começou a falar mais devagar. Só que daí, com o passar do tempo, você acelerou de novo, só que sem perceber. Daí eu acho que por isso que voltou a ficar rápido, novamente. Tá. Mais alguém gostaria de dar um feedback, de dar alguma sugestão? Fernando, eu gostaria. Posso? Claro, fique à vontade. Eu não sei se meus amigos compartilham da mesma ideia, mas eu prefiro da aula anterior, com slide, você falando. Eu prefiro procurar no livro depois. Eu estou totalmente perdido com essa visão do livro, que eu não sei para onde é que você vai. Não é culpa sua, é um método.
E eu prefiro o antigo. Não sei se a maioria prefere ou não, se para você é melhor assim. Eu estou perdido, porque eu não sei para onde é que eu vou depois. Estou com o livro aqui, eu não sei se eu anoto, se eu olho no livro. Então, eu acho que nos slides eu ia no ritmo, depois eu pegava o livro. Não sei se daí é uma dificuldade minha só. Mas se for das outras pessoas também, eu prefiro outro formato. Até a aula anterior, para mim estava melhor. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Eu também prefiro a parte do slide, professor. Ajuda mais vocês o slide, então. Tá. Quando a gente Muito teve mais. a aula presencial, a gente também tinha bastante conteúdo e eu também tive que acelerar em alguns momentos. Vocês acham que foi mais fácil de compreender por ser uma aula presencial ou também vocês tiveram dificuldade? A aula presencial tem um outro formato, né? Nós conseguimos interagir com você de uma outra maneira. Nós somos mais pontuais e conseguimos até nos colocarmos de uma maneira diferente. Por mais que você fale com um amigo do lado, ele complementa sempre alguma coisa que o outro está pontuando, né? Esse novo formato nos trouxe, apareceu para nós outras dificuldades, né? Outras questões que nós não sabemos lidar muito bem. Concordo com o que o Cláudio e eu acho que o Lucão também comentou sobre a condição dos slides. Eles nos norteiam um pouco melhor. Não estamos dizendo que qualquer outra complementação não seja boa, mas é muito melhor, de repente, estarmos com a condição dos slides, buscarmos maiores informações e outros meios que a senhora coloca do que do contrário. Pelo menos esse é o meu entendimento. Tá. Eu vou tentar uma outra forma, então, aqui, que eu consigo fazer agora sem ter os slides em mãos. Pode falar. Aí vocês me digam se melhora ou pior. Como a minha primeira aula hoje no Zoom, eu estou achando completamente muito perdido essas coisas de texto. Para mim, ter que focar em você, exatamente, não sei quem falou. Até para mim, ter que focar em você, ver o que está acontecendo no texto, eu realmente me perco, professora, dessa maneira. Mas pode ser por um motivo que eu não interagi muito com esse tipo de explicação. Tá. Tá jóia. Professora. Pode falar. O que eu sinto, né, pode ser uma angústia minha, pessoal minha, mas às vezes pode dar voz aos colegas. Por conta, eu acho que de tudo que está acontecendo, né? Do confinamento, da plataforma também, né? Da tecnologia, porque o presencial ele traz mesmo. Tanto é que a sua velocidade de voz era mesmo na presencial, mas tinha, eu acho que pelo fato de falar caminhando, pelo fato de ter a demonstração e a interação também na sala, a gente não sentia isso tanto. Aí agora, dentro de uma tecnologia que nós ainda não estamos, assim, pelo menos eu falo por mim, tá, colegas? Tão apropriados, né? Então tem a dificuldade, hora da internet, hora de um espaço também em casa, porque assim como eu, acredito que outras pessoas também estejam trabalhando de forma remota. Então, assim, ontem até a professora Monique conversou um pouco com a gente, né, sobre essa invasão dos espaços. Então, e tem também essa semana um outro ponto que nós temos a entrega de vários trabalhos, né? E de vários, são trabalhos de outras disciplinas, né? E aí são resumos, são leituras, e isso também está causando angústia, porque de um certo modo existe explicação, mas que nem eu mesmo, sem acesso à biblioteca, né? Sem acesso à leitura, pelo menos antecipada da aula, então a gente acaba ficando, né, meio que perdido, meio que deslocado, mas eu acho que é uma questão de fatores, né? E acaba que daí qualquer mudança ele contribui, né, para essa angústia, que eu me sinto um pouco assim angustiada, tá bem? Mas obrigada por nos ouvir, obrigada por você se disponibilizar e até mudar, até mesmo durante a aula aqui, a forma de trabalhar. Agradeço, viu, professora? Obrigado a vocês pelo feedback e eu acho que você está certa. Tem muitos fatores, né? A gente também, como professor, está se adaptando, né, a essa outra forma de ensinar, né? Que é por meio da plataforma da EVA. E aí a gente vai vendo, né? Cada turma, qual é a dificuldade que surge, né?
de vocês, eu tô sentindo essa dificuldade com relação ao ritmo da fala e em relação também à quantidade de conteúdos. Então, acho que formas da gente tentar driblar isso, tentar focar a atenção, né, o máximo que puder, porque eu sei que não é fácil, né, muita coisa, os termos são complexos. Fernanda. E da minha parte, isso que eu tô me dispondo a fazer, né, colocar de uma forma mais visual, tentar voltar com os slides para a próxima aula, e enquanto hoje a gente não tem os slides, tentar trabalhar como se fosse uma lousa, né? A minha ideia é pôr aqui do lado um Word, em que eu vou trabalhar ele como se fosse uma lousa. Eu vou escrevendo nele à medida que eu vou trazendo os pontos principais. Se ajudar, vocês me deem feedback no final da aula. Se foi bom. Fernanda. Pode falar. Então, tipo assim, hoje à tarde, hoje de manhã eu tive aula com você de outra matéria e tudo mais, e eu gostei muito que você estava dando aula. Você tem seus momentos, tipo, você se empolga e tudo mais, mas eu acho que é seu jeito mesmo e fica difícil da gente querer mudar de uma hora para outra. É o jeito que você dá aula. Então, o pessoal que não está conseguindo acompanhar, de certa forma, ela vai gravar a aula, ela está gravando a aula para todo mundo. Então, tipo, gente, a gente precisa ter a aula semana que vem, já não vai ter, na próxima semana ainda não vai ter. Então, vamos deixar ela dar continuidade em relação ao assunto da aula, o que a gente não conseguir pegar hoje, a gente tenta conversar com um coleguinha, a gente tenta passar para as outras pessoas. Mas, sério, vocês estão falando coisas que, de verdade, algumas têm bastante relevância e outras não têm nada de relevante em relação à aula de hoje. Então, tipo, desculpa se eu acabei sendo grossa agora, mas eu quero que, tipo, ter a aula e eu quero que a Fernanda continue do jeito que ela se sentir confortável. Outra coisa que eu ia falar que ajuda bastante é vocês lerem o conteúdo antecipadamente e já trazerem as dúvidas, que é um outro formato de aula que eu poderia me adequar também. Gente, não tem slide, não tem livro, não tem nada, vocês leem antes, anotam as dúvidas e me trazem para a aula. E a outra coisa que eu estou à disposição desde o começo da quarentena, né, pelo e-mail também, para tirar dúvidas, então me perguntaram dúvidas sobre o trabalho. Então, não me perguntaram dúvidas sobre a matéria. Então, eu estava entendendo que estava todo mundo conseguindo fazer as leituras e compreendendo bem o conteúdo. Então, enfim, gente, o que eu puder fazer para ajudar, né, eu estou à disposição. Eu falei, meu objetivo é que vocês aprendam. Meu objetivo não é que vocês reprovem, não é ferrar ninguém, imagina, longe de mim isso. Isso eu diria do meu fracasso como professora também. Mas né, eu acho que faz sentido que a última colega trouxe agora, esqueci o nome dela, desculpa, Larissa. Com relação a gente também precisar seguir com o conteúdo e a gente tentar talvez de outras formas também, né? Não estou falando que eu não preciso entregar mudanças, como eu falei, eu também estou em adaptação e agradeço vocês pelo feedback. Mas a gente também tentar, né, prover mudanças dentro dessa dificuldade que a gente está agora, né? Para ver o que a gente consegue fazer de diferente para conseguir chegar em formas mais proveitosas, né? Do nosso momento juntos, né? Para que a gente aproveite esse momento juntos realmente para aquilo que seja mais importante para todo mundo. Mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Fernanda, na verdade, só para fazer uma ressalva, talvez nisso tudo aí que as pessoas estão comunicando, eu não sei se seria pertinente, mas em relação ao primeiro B, eu falo pela grande parte da turma, a gente tem gostado muito do método de ter a aula antes. Por exemplo, a sua aula, ela ocupa as duas cargas horárias, né? Antes do intervalo e depois do intervalo seria, né? Das 7 às 8h40, das 9 às 10h40. Uhum. Então, eu não sei se seria pertinente, mas já como você sabe mexer no computador e tudo mais, alguns professores não conseguem fazer isso, fazer uma videoaula gravada, mostrando os slides, o texto, só com a sua voz, gravando, grifando, tudo belezinha, dando a aula, e disponibilizar para a gente na primeira parte da aula, porque daí a gente consegue pausar, voltar, sabe? E conseguir voltar se não entendeu. E aí, na segunda parte da sua aula, você viria com a aula Zoom e daria um plantão de dúvidas assim, todas as dúvidas que a gente teve da sua aula gravada, entregar para você via Zoom depois de um intervalo, mais ou menos. Então, não sei se você pensar melhor sobre isso, é uma alternativa que a gente está fazendo com o professor de anatomia e está dando super certo também. Só isso, pode dar certo. Obrigada. É uma boa alternativa também. Eu também estou disposta, né? Só acho que tem que ver se é uma coisa que a maioria da sala percebe como um ganho ou se é uma coisa que, de repente, não... Enfim, o que eu quero saber é se a maioria da sala concorda com essa visão. Vocês podem definir, comunicar para a Nicole.
e ela me passa o que vocês decidirem. Para mim, tanto faz. Combinado. Dos dois jeitos eu tenho que dar aula e tá disponível para tirar dúvida. Então, o que muda é só a forma de fazer isso. Então, para mim, tudo bem. Tá certo. Muito obrigada. Tá bom? Professora, então a senhora conseguiria fazer essa aula gravada, só para deixar claro? Conseguiria. Mas a gente tem que então é porque alguns professores não conseguem, por isso que eles não adotam essa opção que a Emily acabou de falar. Mas se a senhora conseguir, eu vou então falar com o pessoal da sala e aí a gente decide e eu te passo. Mas a ideia da Emily, vocês entenderam, né? Que é uma aula reduzida, então eu não vou falar por 4 aulas. Eu vou falar por 2 aulas e vou ter 2 aulas para tirar dúvidas. Então, nesse sentido, sim, é possível. Agora, se eu tiver que, né, dar 4 aulas, depois estar 4 aulas com vocês, aí eu tô dando 8 aulas, na verdade, né? Aí eu realmente não teria essa disponibilidade. No método de anatomia que está dando certo, já é assim. Ele só dá um zoom para tirar as dúvidas. Ele manda a aula, a gente assiste, anota e abre uma aula para tirar a dúvida. Ok. Então tá bem legal. Tá bom? Tá ótimo. Então, beleza, gente. Obrigada pelos feedbacks. Vamos juntos aí fazer essa mudança acontecer, então. Então, retomando, eu vou tentar usar, então, aqui o Word como se fosse uma lousa hoje. Vou colocando os conteúdos aqui para vocês, o que eu for falando. Eu já falei sobre a motivação intrínseca e extrínseca. A intrínseca, né, que é aquela que tem a ver com a homeostase. Por favor, vocês desliguem o áudio, senão eu não consigo, eu fico distraída aqui. Tem a ver com a homeostase, né, que é aquele equilíbrio biológico, fisiológico, que não deixa de ser biológico também, né? Que tem a ver com a primeira teoria que eu mencionei, né? Que é a teoria do impulso. Por favor, desligue o áudio, que senão a gente atrapalha aqui quem tá querendo silêncio, né? Para conseguir entender a aula. Obrigada. Que é aquela teoria do impulso, de que a gente, né, tem impulsos, então, em direção a gente resolver, né, algo que não está em homeostase, uma tensão, né? Eu estou explicando com as minhas palavras algo que está no livro de uma outra forma, de uma forma um pouco mais complexa. E a motivação extrínseca, como eu falei, motivação intrínseca e extrínseca não está nesse livro, mas é algo que vocês vão encontrar por aí. Então, eu estou dando nesse outro nome também, que tem a ver com a teoria do incentivo, que é a nossa motivação ser guiada. O bom de escrever é que eu tenho que falar devagar para conseguir seguir meu próprio ritmo. Então, talvez isso ajude vocês também. A motivação ser guiada, né, em função de incentivos externos do ambiente, né? Como exemplo, você trabalhar para receber um salário, né? E o exemplo do de cima é você, por exemplo, né, pegar uma blusa porque está com frio. Fernanda. Oi. Não, desligaram o áudio e ia pedir para você mutar o pessoal. Desculpa. Desculpa interromper. Todo mundo, acho que agora todo mundo desligou. E eu estava dizendo, né, que a fome, ela tem, né, essa regulação por meio do nosso cérebro e dos nossos hormônios e também, né, do nível de açúcar do sangue e fatores digestivos. E acho que a principal coisa que vocês têm que saber é que ela tem esse fator biológico e que no cérebro, o órgão a região responsável por regular a fome é a região do hipotálamo, que é a região que eu disse que ela é bem central no cérebro, né? Se vocês fossem partir o cérebro ao meio, ela estaria bem no meinho ali, né? Como a ilustração aqui da página seguinte do livro vai nos mostrar, né? Essa ilustração aqui. Então, acho que por hora, né, o que a gente tem que saber sobre a questão da biologia da fome é isso. Porém, se a fome fosse, né, apenas biológica, a gente, como eu estava discutindo, né, acabaria não comendo tantas coisas que não são saudáveis. Ou a gente não comeria coisas quando a gente realmente não está com fome. Acho que vocês já passaram por isso, talvez. De a gente ter vontade de se alimentar,
É aquela coisa que a mãe fala, né? Você não tá com fome, você tá com vontade de comer. Que é a gente não ter, a gente acabar indo em direção, né, à comida, não só quando a gente está com essa fome, né, com algo que realmente é uma necessidade biológica. Então a gente tem outras formas também de explicar o nosso comportamento de comer. Vamos lembrar agora, né, eu sei que está longe ainda, a gente nem quer pensar nele ainda, mas lá no Natal. Por que será que a gente come mais no Natal? O comer no Natal, né, de uma forma mais exagerada do que num jantar qualquer, no jantar de hoje, por exemplo, tem uma explicação nessas outras explicações, nesses outros fatores que estão relacionados ao comer que não são biológicos, né? Então, uma coisa que acontece com a gente, né, a gente tem várias variáveis, é ótimo, né? A gente tem variáveis ambientais que vão atuar no nosso comer, certo? Uma das variáveis ambientais que a gente tem é a questão da palatabilidade. Isso é difícil escrever. Da palatabilidade, né? Que é, quanto a gente já falou disso, né? Algum colega falou, acho que foi o Alexandre, a questão de a gente quer comer coisas que são gostosas, né? Aquilo que é agradável ao nosso paladar. A palatabilidade é isso, né? A procura por comidas que, né, são gostosas. Ou então, sei lá, no Natal, a maioria das comidas que são ofertadas, a gente escolhe, né, as comidas de Natal pelo sabor, né? Ninguém pensa no Natal, geralmente, né, não se pensa no Natal em ter oferta de comidas pelo valor nutricional, né? A gente vai escolher as comidas da ceia natalina em função daquilo que é mais saboroso, né? Vocês podem reparar, não sei se na família de vocês acontece isso, mas na minha família, a mesa de frutas e de salada é a que sempre sobra. Então, porque a gente já tem aquela cobrança de no dia a dia, né, ter que comer a salada. E no dia do Natal a gente acaba optando, né, pelas sobremesas maravilhosas, pelas carnes maravilhosas, né? Enfim, as receitas que a gente não tem disponibilidade no nosso dia a dia. Então, essa disponibilidade de comidas gostosas, não só o ser humano tem isso, tá? Todos os animais também têm essa preferência por aquilo que é agradável ao paladar. E aquilo que é agradável ao paladar é aquilo que a gente já falou, que é algo que é favorecido evolutivamente, né? Comidas geralmente mais gordura, mais doces, são aquilo que a gente gosta mais. Pode falar. Professora, essa disponibilidade, ela seria, assim, pela diferenciação, no caso desse exemplo do Natal, ou pela quantidade de estímulos ali? Então, tem as duas coisas. Primeiro, a gente está falando da quantidade de comidas gostosas que tem. Aí, outra coisa que a gente vai ter como uma variante, a próxima aqui, né, que vem na lista, é a quantidade. Então, o fato também da gente ver a mesa farta, não sei se essa é a sua pergunta, mas o fato da gente ver a mesa farta, isso já é um elemento que nos dá mais fome. Não sei se vocês já passaram por isso. Você tá sem fome, mas aí, sei lá, você chega num restaurante, né, ou chega no rodízio, ou chega em algum lugar e você fala, nossa, até abriu o apetite agora, né, porque você vê aquilo, né, você sentir o cheiro, o aroma, né, de uma comida com uma grande quantidade disponível, faz com que a gente também sinta mais fome. Isso a gente pode hipotetizar de que no passado a gente tinha uma situação de competição pela comida, né? A gente vivia em grupos e nem sempre tinha comida para todos. Então a gente pode hipotetizar que quanto mais pessoas, né, quanto mais comida tem no ambiente, né, com outras pessoas juntos, a gente vai entrar também nessa parte das pessoas, mas a gente acha que a gente tem que aproveitar aquele momento, né? Comer, porque em outro momento pode ser que a gente não tenha aquela disponibilidade, pode ser que outra pessoa venha e coma na nossa frente, então isso vai dirigir bastante do nosso comer. Então, quanto maior a quantidade da oferta de comida, mais vamos comer. E aí, por isso que tem aquelas, né, na ilustração aqui tem a embalagem de pipoca, né? Por isso que no cinema eles sempre perguntam, né? Você quer mudar para grande? Você pede, não, eu quero uma pipoca pequena. Não, você quer mudar para grande? Mas 50 centavos, né? No McDonald's, mesma coisa. Então, eles fazem ofertas de coisas pra gente, né, acabar consumindo mais e, obviamente, dar mais lucro, né, pros restaurantes. Porque eles sabem que a gente tem essa tendência, né? De quanto mais oferta a gente tem, mais a gente vai querer aquilo. Teve uma pesquisa aqui que eles fizeram, né? De que quem fazia... quem tinha acesso a pratos maiores, né? Prato mesmo, prato onde você coloca comida. A pratos maiores... comia 45% a mais do que quem pegou um prato menor. Então, quando a gente vê, né, muita comida na nossa frente, a gente tende a querer comer mais. Outro fator que tem a ver com isso é a questão, vou enumerando aqui, é a questão da variedade.
Então, quando a gente vai lá naquele buffet, né, no self-service, e a gente vê que tem uma grande variedade de comida, a gente tende a comer mais também do que se a gente fosse num lugar, por exemplo, que é prato feito. Você tem ou omelete ou frango ou carne, né? Então, isso a minha mãe sabiamente já dizia. Ela falava, quando você vai dar uma festa, põe a opção de 2 ou 3 salgados diferentes. Se você botar 10 opções de salgado, coxinha, risole, empadinha, bolinha de queijo, as pessoas vão querer pelo menos provar um de cada. Então, se você colocar menos opções, as pessoas vão comer menos na sua festa. Isso era o que ela falava. E isso a teoria comprova. Quanto mais variedade de comida a gente tem, mais a gente tende, né, a comer mais. Isso por uma questão também biológica, né? Se a gente tem mais variedade de alimento, a gente comendo mais vai ter acesso a uma variedade maior também de nutrientes, né? E se vocês forem estudar a quantidade de nutrientes que a gente precisa no nosso corpo, quem tem uma dieta, né, restrita, por exemplo, quem come arroz, feijão e carne moída todo dia, não vai ter acesso a todos esses nutrientes. Então, quanto mais variedade, mais saudável é pra gente. Então, o nosso comportamento provavelmente foi favorecido para essa questão da gente ser mais saudável e, consequentemente, ter mais filhos saudáveis também. Ô, professora, e quando entra a questão daquela famosa larica depois que fuma um, é nessa parte também? Então, eu não sei explicar certinho esse mecanismo, né? Como é que funciona. Porque você pode estar bem alimentado, né? Mas depois de fumar a maconha, ela te dá esse efeito. É um dos efeitos da maconha, né? Propriamente dito. Da droga da maconha. Então, da propriedade ativa dela, né? Mas eu não sei explicar certinho como é o mecanismo nisso no cérebro, né? Como que isso desperta, né, a vontade de comer. Eu posso precisar, vou até anotar aqui, é uma dúvida interessante da gente saber. Entendi, obrigada, Pro. Outra questão que influencia é a presença de outras pessoas. Eu estava dizendo, né, na festa, Natal e tal, você vai ter muita gente. Isso é outra coisa que favorece você comer mais. Então, quanto mais pessoas no ambiente, mais a gente tende a comer. E aí a gente pode, né, ter essa hipótese de que é a questão da própria competição pelo alimento. Se a gente vê muita gente junto, a gente acha que a gente tem que comer mais para garantir, né, a nossa parte. Vai que a outra pessoa vai lá e come na nossa frente. Então, a gente, mesmo sem estar com fome, acaba comendo mais. Outro fator importante é o fator do estresse. Então, quando a gente está com estresse ou com alguma patologia, né, como a depressão, a ansiedade, a gente tende a alterar os nossos hábitos alimentares. Tem gente que vai comer mais, tem gente que vai comer menos, tá? Mas aqui, com relação ao estresse, a literatura traz pra gente que de 40% a 50% das pessoas vão passar a comer mais, né? Então, também é algo que influencia aí no nosso comer, né? Assim como a questão também do estresse favorecer com que a gente queira alimentos, né, de rápida absorção, né, como mais carboidrato, gordura, doce, justamente acho que nessa tentativa de buscar, né, uma sensação mais agradável do que comer alimentos, né, alface, brócolis, berinjela, coisas que às vezes não trazem tanto esse prazer na alimentação. Não é nem a maioria das pessoas, né, mas para parte das pessoas aumenta a fome. Outra coisa é a exposição à imagem de alimento, né? Então a propaganda usa muito isso a favor dela. Quanto mais você vê imagens de alimentos, né? Essas imagens são de alimentos, né, com boa disposição, né? Alimentos bonitos, tal, mais você tende a comer. O que eu fiz uma vez para me auxiliar a comer menos porcaria foi, por exemplo, deixar de seguir página do Instagram que seja de lanchonete, de coisas de comer, assim. Aí eu comecei a seguir páginas que eram de comida saudável, porque já que ver aquilo faz com que a gente tenha vontade, né? Eu pensei, vou usar outra estratégia. Porque a gente tem essa tendência de, né, ir pela questão da manada também, né? De você ver que muita gente está curtindo aquela foto, né? A rede social, a gente funciona muito em questão de manada. Se a gente vê que muita gente está curtindo aquilo, a gente, né, tende a querer também. Então, a gente, né, favorecer bons hábitos tem a ver com a gente estar também, né, em grupos e ver coisas que despertem algo que a gente quer, né? O comportamento que a gente quer mudar.
Mas ver um alimento, né, bonito, um alimento de boa aparência, indica que esse alimento é saudável, né, para ser comido, indica que ele está em boas condições de ser comido. Então, essa imagem também aumenta a fome, né, porque o alimento está em boas condições. Então, esses são os fatores, 6 fatores, né, que ajudam a gente a comer, a comer também, né, comer, favorecem o nosso comer. E aí, uma outra questão que é colocada aqui pelo texto beleza, a gente pode entender que tem uma tendência natural aí, né, para algumas questões relacionadas à comida, como a gente acabou de ver, né, o que favorece a gente a comer, a gente pode gostar mais de doce ou de gordura, mas por que as diferentes culturas, né, têm hábitos alimentares tão diferentes, né? Um prato que é apreciado num país, em outro país ele pode ser considerado nojento, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente come às vezes, eu não gosto, mas a gente come às vezes coração de frango, bucho, e em outros países esse tipo de alimento é visto como um alimento, nem é uma parte comestível de um animal. Na China a gente vê, né, o pessoal come inseto, né, pequenos animais, coisas que aqui a gente não come. Então, assim, isso não está relacionado tanto ao valor nutricional do alimento. Isso está mais relacionado, né, ao que a gente aprendeu na nossa história de vida, que é comestível e que não é comestível. Então, isso está mais relacionado ao condicionamento, e condicionamento por exemplo, né, aquilo que a gente come e é acompanhado de uma situação saudável, agradável, né, por exemplo, sempre que a sua mãe te dá comida, é uma papinha de legumes, né, acompanhada de um suco natural, não sei o quê. Isso tende a você, né, gostar desse tipo de comida. Desde criança você vai tendo essas experiências de ter experiências agradáveis com esse tipo de comida. Lá na China, imagina que as crianças estavam comendo outras coisas, né, comendo cachorro, sei lá, outras coisas. O cachorro é bem estereótipo, né, isso é até chato. Mas isso tem mais a ver, então, com as nossas preferências culturais por comida, tem mais a ver com a nossa história de vida, nesse sentido, do que, de fato, com o valor nutricional de alguns alimentos. Ok? Então, a cultura é algo que também influencia na nossa preferência. A gente aprende também, né? Vamos lembrar da nossa disciplina, psicologia da aprendizagem. A gente aprende também a preferir alguns alimentos, enquanto outros a gente sente até nojo, né? E alimentos que, às vezes, não tem motivo nenhum para ter nojo. Então, quando a gente vai olhar, né, o comer, ele tem essas várias nuances. A gente falou um pouquinho já sobre a questão da obesidade, né? Que é um problema hoje que a gente vive de saúde, devido, né, a essa grande, então, oferta de alimentos, né? A propaganda utiliza muitas dessas estratégias que a gente está falando aqui, que ajudam a pessoa, né, a comer mais. E em contrapartida, nossos hábitos também de exercícios físicos não acompanham essa quantidade de calorias que a gente consome. Então, eu já falei um pouco disso, acho que eu só vou passar um pouquinho a questão de que a obesidade ela também é uma coisa que foi favorecida evolutivamente. Só que antes a gente, né, tinha preferência por comer doces e gordura, quando a gente precisava caçar esses doces e essas gorduras, né? Plantar e esperar. E hoje a gente tem essa oferta o tempo todo. Então acaba que a gente tem um consumo maior. Nosso corpo continua funcionando, né? Como se fosse antigamente. Ops. Antigamente não, antigamente. Existe uma influência hereditária para a obesidade também, né? Aqui a gente tem pesquisas que foram citadas, que foram feitas com gêmeos, e as pessoas que têm irmãos gêmeos idênticos, eles viram que existe maior probabilidade de que os dois, por exemplo, tenham pesos parecidos, né? Tenham um IMC parecido. Aqui nesse gráfico, na figura 9.4, vou aumentar temporariamente para vocês verem o livro, tem essa correlação aqui, né? Entre gêmeos idênticos, até quando eles são criados juntos ou separados, né, não tem tanta influência, 70% a 65% deles têm semelhança no peso, enquanto entre gêmeos fraternos, que são aqueles que não são idênticos, é menor essa taxa. E os gêmeos idênticos, lembrando que eles têm a genética idêntica também, né, eles são como se fossem clones. Então a gente pode inferir com esse tipo de pesquisa com gêmeos que existe um fator também
genético para uma propensão à obesidade. Aí você junta as duas coisas, né? A propensão genética e mais a disponibilidade de comida hoje, você tem esse surto de obesidade, né? Então, é muito mais fácil, porque é mais fácil de ganhar peso do que perder peso, né? Porque no passado, se a gente perdesse peso, a gente estava arriscando nossa vida. A gente podia não encontrar alimentos facilmente e a gente podia morrer. Então, hoje tem mais pessoas com propensão a ganhar peso, né? E mesmo assim, a gente fala, nossa, comi, né, macarronada num dia, ganhei 1 quilo. Aí, sei lá, faço dieta 3 dias, não perco nada. Essa é uma tendência biológica que a gente também tem para garantir a nossa sobrevivência. Isso foi útil, né, no passado, hoje não é mais tão útil, porém ainda existe. Tá quase acabando nossa aula já também. Eu falei que ia dar um lembrete para vocês antes de acabar a aula. Gente, lembrete, na semana que vem é a entrega dos resumos, tá? Então, na semana que vem eu vou fazer uma aula de revisão, tá? Então, por que tem essa aula de revisão? Justamente porque eu sei que a gente viu bastante coisa até então. Então, a aula de revisão vai ser justamente para a gente retomar os pontos mais importantes de cada matéria. E junto com essa aula de revisão, eu quero que vocês entreguem os resumos. A entrega dos resumos vai ser por meio da plataforma EVA. Então, eu vou abrir lá uma aula, né? Uma atividade de entrega dos resumos. E vocês entreguem até, então, semana que vem, até o dia 14/4. Esse é o novo prazo. Era para entregar hoje, mas eu prorroguei o prazo porque a gente teve uma semana de aula suspensa. Professora? Pode falar. Desculpa te interromper. Isso vale para o integral também? Isso vale para todos. Tá eu refiz o cronograma e enviei para todos. Todos integral e noturno, tá? Para todo mundo. Então você vai dar aula do resumo também para o integral, né? Também. Semana que vem volta ao normal integral, tá? Vai ter aula no horário normal. E aí vai ser aula do resumo. A aula do resumo é ótimo, né? A aula de revisão, que é uma aula não deixa de ser, né? Uma aula de resumo. E o prazo para entrega na plataforma. Quem quiser entregar antes, tudo bem também. Só não deixa de entregar de última hora, porque, né, pode acontecer algum problema. E a entrega de nada. E a entrega da atividade do capítulo 4, que também é o resumo, né? É uma atividade complementar à do resumo, é até o dia 9. Então, só a do capítulo 4 que vocês têm que entregar até o dia 9, que é daqui a 2 dias. E do restante dos capítulos, do restante das aulas, fica para dia 14. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me escrever por e-mail, me mandar o WhatsApp que eu respondo. Professora. Diga. As aulas gravadas, a senhora já vai disponibilizar essa As aulas aqui? anteriores eu já mandei por e-mail para vocês, no e-mail da turma, ou no caso do primeiro B, no e-mail da Nicole. Só que agora, como já está funcionando a plataforma EVA, eu vou colocar lá. Tá? Okay. Eu geralmente posto a aula no YouTube e ponho o link lá para vocês acompanharem. Só que se vocês entrarem no YouTube, vocês não vão achar a aula, porque eu ponho ela só para quem tem o link. Eu não quero disponibilizar publicamente essas aulas. Tá? Entendi. Obrigado. De nada. Fernanda. Vai acabar o tempo, mas fala rápido. Rapidinho. De manhã você falou que dia 14 era feriado em Taubaté. Dia 14 não, dia 13 que é. Dia 13? Não ia emendar na terça que você tinha dito? Não, é dia 13 só. Peraí, eu vou até conferir. É dia 13, ó. Feriado de São Benedito. É dia 13. Então tá bom. De vocês de manhã, a gente vai ter o feriado de Tiradentes. Dia 21. Dia 21. Semana que vem tem aula normal. Tá bom. Não me confundi, desculpa. Eu vou revisar o cronograma de vocês também, pra ver se eu não come bola lá. Tá bom, então. Obrigada. Não, de nada. A gente vai acabar nosso tempo, então vai dar nosso intervalo e aí a gente volta daqui a 20 minutos com a retomada da aula. Muito obrigada até então. Obrigada, professora. Até, obrigada.